Pode ir. Meu nome é Thales, eu sou R3 de Gastro da Escola Paulista e hoje a gente vai discutir um caso clínico que estava internado na nossa enfermaria esse mês. De identificação, trata-se de uma paciente feminina de 17 anos, branca, solteira, estudante, natural e moradora aqui de São Paulo mesmo. E ela tinha como queixa principal náuseas persistentes. A história da doença atual dela começa em novembro de 2020, quando ela inicia com um quadro de epistaxe diária, muitas vezes volumosa, que a fez procurar diversas vezes o pronto-socorro, sem nunca ter uma conclusão diagnóstica. Evoluiu também em dezembro de 2020 com perda ponderal não intencional, cerca de 20 quilos, e em janeiro iniciou quadro de febre diária de aproximadamente 38 graus Celsius, dor abdominal difusa em cólicas, náuseas, vômitos e icterícia. Em janeiro, ela chegou a procurar um serviço externo e foi internada com a hipótese de uma infecção de trato urinário, porque ela tinha uma urina tipo 1 que apresentava piúria. Recebeu o tratamento e foram evidenciadas alterações de exames laboratoriais durante a internação. Ela recebeu alta com prescrição de sintomáticos, mas ela mantinha as queixas, mantendo náuseas, vômitos persistentes e continuava com a perda ponderal. Acabou sendo encaminhada ao nosso pronto-socorro pela manutenção no quadro da êmese e acabou sendo internada para investigação em 9 de março. De história patológica pregressa, tinha só uma rinite alérgica sem tratamento, um episódio depressivo há 2 anos que chegou a usar sertralina, e ela nega tabagismo, nega etilismo, nega o uso de drogas ilícitas e também nega o uso de medicação contínua. No interrogatório de múltiplos sistemas, o que chamava a atenção era uma artralgia de cotovelos, joelhos e punhos, que ela não sabia referir quando iniciou e que também no interrogatório não caracterizava artrite. E tinha também uma xerostomia de início em novembro de 2020. E o histórico familiar dela é bem frustro, só tem uma prima de 2º grau com história de tireoidite autoimune e sem nenhum outro histórico de doenças na família. No exame físico da chegada dela no Hospital São Paulo, ela estava em regular estado geral, hipocorada, hidratada, anictérica e acianótica. Ela já não tinha a icterícia que ela relatava do início do quadro. Também estava afebril, sem sinais de encefalopatia hepática, também não tinha nenhum sinal de hepatopatia crônica no exame físico, e o restante do exame físico era bastante inocente. O abdômen também tinha ruídos do aéreo presentes, era timpânico, indolor à palpação, tinha o fígado palpável a 2 centímetros do rebordo costal, o baço impalpável e o traube timpânico. Extremidades também sem alterações. Aí eu queria abrir nesse ponto para a gente traçar a possibilidade diagnóstica só com a história e com o exame físico. Se alguém tem alguma ideia, pense em alguma coisa. Vamos lá, gente. Os nossos R3 estreantes gostariam de discutir esse caso? Não? Fernandinha, você como nossa pilota. Oi, doutor. Então, na verdade, é uma paciente de quantos anos mesmo, Thales? 17 anos. É basicamente uma paciente de 17 anos com uma história de náusea persistente, não é? Isso. E uma icterícia que não tinha no momento da internação. Não. É isso? Exatamente. O pessoal está pedindo para voltar um pouco, Thales. Começa a dar uma repassada, né, Fernando? Posso sim. O quadro dela começou recentemente, em novembro de 2020, tinha uma epistaxe diária, a perda de peso não intencional, chegou a perder 20 quilos, febre diária também de 38 graus Celsius, não era uma febre alta, dor abdominal, náuseas e vômitos. O que ela mais se queixava eram as náuseas e vômitos realmente. E um quadro de icterícia, mas que já não tinha
no momento da internação dela, no início do mês de março. E teve em janeiro uma pielonefrite que foi internada e disseram para ela que ela estava com exames alterados. Isso, exatamente. Foi encaminhada, né, para algum serviço de... Posso seguir também com os exames, sim. Então, mostra os exames de... Porque, assim, ela não tem nem sinais de hepatopatia crônica ainda no exame físico, né? Fica difícil, assim, a gente pensar em alguma coisa. Então, chegando nos exames laboratoriais, nós temos os exames de janeiro, que foram que fizeram ser encaminhados para o serviço de gastro. Tinha uma hemoglobina de 12, leucócitos sem alterações, não tinha leucocitose, função renal estável, mas tinha uma alteração de transaminases, TGO de 827, um TGP de 956, e alteração também de enzimas canaliculares, 314 de fosfatase alcalina e gama-GT de 810. E o que chamou atenção também é que em janeiro predominava a alteração de transaminases. Esse padrão foi se invertendo e aumentando as enzimas canaliculares, chegando a 628 de fosfatase alcalina e gama-GT de 1421, sendo o máximo dela aí no mês de março, no momento da internação. Quer falar agora, Fernanda? O que eu ia falar até mesmo antes dos exames é que chama muita atenção essa história de emagrecimento, né, doutor? Porque ela é uma paciente só de 17 anos para ter esse emagrecimento todo. Será que isso tudo é por conta dessa náusea e vômito? Ou será que a gente tem alguma doença neoplásica aí por trás? É bem estranho assim mesmo para a idade dela. E a gente vê aqui que, por exemplo, nesses exames, a gente podia até iniciar pensando num quadro agudo, de alguma hepatite aguda lá em janeiro, né? Só que aí agora, março, quando ela interna esse padrão totalmente diferente do que a gente pensava, né? Ela mantinha ainda uma bilirrubina aumentada, aumento de colestáticas também, só que e função também ela não tem alteração, né? Ela tem 427 mil plaquetas com NR normal, basicamente normal. Pela idade dela, eu pensaria em começar a investigar essas doenças mais raras que a gente vê mais aqui. Hepatite autoimune, CBP. A princípio, eu pensaria numa hepatite, né, lá em janeiro, mas agora, com essas transaminases normais, uma hepatite aguda viral, né, mas agora eu não sei mais. E mesmo assim, continuo com esse emagrecimento também, pensando, porque me incomoda demais. Foram quantos quilos, ô Thales? Foram 20 quilos em 3 a 4 meses. Ou ela realmente não está comendo nada porque ela só vomita, ou tem alguma coisa bem estranha nessa história, uma possível neoplasia, não sei. Eu acho que fala uma coisa que ajuda também a pensar nesse quadro que a Fernanda falou de autoimune, essas outras mais raras, é porque ela tem esse, se a gente classificar essas náuseas, vamos como sintomas constitucionais, né? Que ela já vem apresentando há um certo tempo, um pouco inespecíficos, né? Por ela ser menina também, mulher, tudo bem que numa faixa etária um pouco mais jovem, mas eu acho que é um ponto, ainda mais com esses exames alterados, que faz mais a gente pesquisar essa parte também de hepatopatias autoimunes. Oi, Marcel. E ela tem uma história também familiar, não tem? De doença autoimune, com essa história de xerostomia também. E a Às vezes ela tem alguma síndrome autoimune aí associada, né? Eu partiria daí. Doutor, o que é muito estranho é que é uma paciente que tem epistaxe diária, plaqueta normal, INR normal, e tem essa história de xerostomia, não sei se tem alguma coisa para a gente pensar em síndrome de Sjögren, né, associado a alguma doença biliar, uma colangite biliar, fazendo associação com síndrome de Sjögren, o que poderia justificar essa epistaxe. Eu não sei se poderia estar causando um ressecamento na cavidade nasal, que pudesse estar causando epistaxe também. Verdade, Marcelo, eu tinha esquecido da epistaxe. É outra coisa também que chama atenção bastante, né? É que eu estava pensando no começo, em janeiro, quando ela internou, que talvez pudesse ser, pela história, ser uma colesterase transinfecciosa, né? Que ela estava com a pielonefrite. Agora, a evolução realmente houve uma inversão, ela ficou bem mais colestática, né? E as enzimas parenquimatosas melhoraram.
Agora, essa plaquetose faz a gente pensar em alguma coisa? Ajuda, atrapalha? Então, nós temos algumas coisas que estão plaquetose, temos atralgia, xerostomia, e uma menina de 17 anos com uma coisa que parecia mais hepatítica, agora virou mais colestática. Doutor Gama, tem doença autoimune colestática nessa faixa etária? Doutor Eduardo, né, inicialmente o caso, né, lá em janeiro, tinha uma visão que eu acho que era bastante sensível para a gente pensar. Uma moça jovem, 17 anos de idade, com sintomas constitucionais, evolui com icterícia, faz elevação de aminotransferases mais do que enzimas colestáticas, que ela pudesse entrar naquele universo das hepatites, né? E aí, dentre esses diagnósticos diferenciais, né, hepatite autoimune aí seria um atrativo muito interessante. Visto que ela tem aqui uma TGP de 958, uma TGO de 827, no entanto, a evolução dela vai mostrando na verdade, uma migração para, né, elevação de enzimas colestáticas, as aminotransferases declinam bastante de forma espontânea, sem que isso corrobore aí critérios de gravidade na evolução de uma doença hepática aguda, né, visto que o NR dela permanece, né, praticamente normal, e a icterícia vai também melhorando, né, gradativamente, ela chega aqui em março com 1,21 de bilirrubina total. Aí o senhor pergunta, tem doenças colestáticas autoimunes nessa faixa etária? Né? Se a gente fosse olhar para as doenças colestáticas autoimunes nessa faixa etária, poderíamos pensar, assim, né, na CEP, né, ou na colangite esclerosante autoimune, e raramente CBP. Né? A gente lembra de um caso que foi diagnosticado da casinha da hepatite, em 2015, de uma menina de 16 anos de idade, com uma variante de síndrome de Turner, que tinha uma síndrome colestática e que era uma CBP. Né? E aí, quando a gente foi buscar esses diagnósticos de CBP na população geral, né, o relato da paciente mais jovem com CBP era de 15 anos de idade, um caso. Mas aí a gente lembra também que houve menção de uma grande hepatologista aqui nacional, que faz muito fígado e pediatria, de um caso de 12 anos de idade. Ou seja, é muito raro que CBP seja uma doença dessa faixa etária. Mas a CEP, principalmente a colangite esclerosante autoimune, eu acho que poderia ser um diagnóstico diferencial nesse momento a ser considerado. Quando a gente olha para as manifestações reumatológicas, ou seja, a artralgia, boca seca, né, não tem como deixar de pensar na possibilidade de sobreposição com síndrome de Sjögren. Né? E aí esse diagnóstico deveria, sim, ser, né, considerado como relevante nesse momento. Se isso for CBP, né, se isto fosse uma CBP, a CBP pode fazer uma síndrome seca sem necessariamente, não cursar com Sjögren. Mas o diagnóstico diferencial com síndrome de Sjögren eu acho que seria pertinente naquele momento, né? Ou neste momento que a gente ainda está discutindo esse paciente sem muitos dados mais relevantes do ponto de vista de exames complementares. Em relação a essas plaquetas, eu acho que, na verdade, elas são plaquetose da fase aguda da inflamação. Né? E se a gente pensar na possibilidade já de que nessa sobreposição ela pudesse ter, por exemplo, outras doenças autoimunes, será que isso é Sjögren? Será que esse reumatismo pode ser linkado com a possibilidade de lúpus, por exemplo? Eu acho que aqui a gente já tem alguns critérios que contrariam, né? Ela não tem leucopenia, ela não tem plaquetopenia, né? Ela não tem, pelo menos os critérios hematológicos aqui, a gente já vai vendo que não estão presentes. Não há leucopenia, não há plaquetopenia, ao contrário, ela tem uma trombocitose que é reativa, certamente, a esse quadro de uma doença com atividade inflamatória relativamente recente, porque ela tem 5 meses de doença, né? E o pico máximo que ela fez de plaqueta foi aqui, no mês de março, ela adoeceu em novembro, dezembro, né?
Então, por enquanto, eu ficaria aqui nessas possibilidades. E aí, Mary? Não, eu concordo que aqui a hipótese mais provável talvez seja realmente uma doença autoimune numa paciente jovem. Eu só gostaria de lembrar, para fins de raciocínio, que a paciente veio, uma paciente jovem, relatando um quadro de febre, relatando um emagrecimento importante, e depois teve um quadro urinário, que a gente não tem maior informação sobre isso, né? E agora aparece uma alteração hepática. Então, eu acho que sempre pensar em TB é importante para a gente não comer bola, né? Era um quadro febril no início, consultivo, mas eu concordo que a evolução aqui do quadro leva muito mais a pensar realmente numa doença autoimune, ou uma colangiopatia autoimune, como o Gama comentou, ou eventualmente uma hepatite autoimune, agora com esse caráter mais colestático aqui na evolução, né? E aí, doutor Pavão, um clínico geral intensivista. Tá bom. Então eu vou para o meu lado. Primeiro, assim, só aproveitar e falar que a gente não deve chamar de piúria, a gente deve chamar que ela teve leucocitúria. Eu não vi nenhuma cultura positiva. Eu também não juro que ela tenha tido pielonefrite. Não sei. Sem ter um bicho, esse diagnóstico não se completa, né? Ela me pareceu, quando eu comecei a ver o caso, o Zé não me contou que era o caso. Quando eu comecei, eu fiquei pensando mesmo, falei, tem que ser um caso difícil, né? Ele não ia mandar, talvez, uma hepatite simples. O que era um caso difícil? Eu fiquei pensando em ver a xerostomia, eu fiquei pensando, puxa, tentar juntar a Sjögren com isso. E pensei na colangite esclerosante primária, não sei o porquê. Acho que por conta desse exame de urina que você viu aí, que não é normal ter um pH de 7, né? Acho que isso me chamou a atenção. Então, ela tem um quadro urinário, que eu pensei, nefrite intersticial, ou uma alteração tubular em que ela tenha essa manifestação sistêmica que faça isso, que pegue fígado. Fiquei pensando na colangite esclerosante primária. Foi o meu começo de raciocínio, mas não, juro que não é minha praia, tá? Não é mesmo. Vamos em frente, Thales. Mas, doutor Oscar, é do Zé da Praia, né? Eu sei. Aí, seguindo, nós temos exames mais específicos. As sorologias virais vieram todas negativas, HIV não reagente também, e o que chamava atenção é um FAM nuclear homogêneo externo 1/640, e nosso, no momento da internação, nuclear homogêneo 1/1280 também, um antimusculo liso positivo de 1/80, antimitocôndria não reagente e uma IgG bem aumentada também, de 3.800, sendo que nosso valor de referência é menor que 1.600. Uma IgM normal, anti-DNA negativo, complemento normal e um CUMBIS direto positivo, sem ter nenhum critério para anemia hemolítica. Aí eu queria reabrir para discussão agora com esses exames. E aí, Marcel, ajudou ou atrapalhou? Doutor, o IgG ajuda, O FAM também, né? o FAM também, então, e o antimusculo liso também. Então, assim, para a gente pensar mais nas hepatopatias de etiologia autoimunes. Eu também acho. Doutora Janaína, especialista em doença autoimune, também concorda? Tá sem Tá áudio. fechado, Juninho? O microfone está fechado. Concordo, mas se é jovem, com colestase, alto anticorpo, sempre lembra de doença celíaca, não vou esquecer, hein? E aí, doutor Gama, esse perfil de laboratório de autoanticorpos com esse IgG? Sim.
Eu acho que nesse momento a ideia mais forte é, sim, de uma hepatite autoimune. Uma moça jovem, 17 anos de idade, mesmo que agora ela tenha aquele componente colestático, né, a gente sabe que, principalmente na população mais jovem, né, ou em hepatite autoimune dos homens, esse componente colestático não é incomum, mas a trinca de autoanticorpos aqui, ou melhor, a trinca não, né, esses padrões que aqui estão, FAN nuclear homogêneo e o antimúsculo liso, e a gente olha para a IgG aqui de 3.882, a vontade que tem é de colocá-la na pastinha rosa, né, e começar a fazer, né, imunossupressão para ela depois dos cuidados pré-tratamento, né. Mas tem uma coisa aqui que é importante, que é o cumbis direto positivo, né, sem nenhum componente laboratorial que corrobore o diagnóstico de anemia hemolítica, né. E tem o FAN nuclear homogêneo, que é um padrão de FAN que é altamente específico para lúpus eritematoso sistêmico. Embora a gente saiba que a hepatite autoimune também se marque desse padrão de FAN, quando a gente lembra de todos os casos que a gente vê lá na casinha da hepatite, a grande totalidade é FAN nuclear pontilhado fino, né? São poucos os pacientes que têm o padrão nuclear homogêneo, embora a literatura sempre chame atenção para esses dois padrões comuns à hepatite autoimune. Mas esse nuclear homogêneo, ele é o padrão mais comumente visto em lúpus, até porque, através dele, a gente visualiza o dsDNA, né? Que é um autoanticorpo muito específico para lúpus eritematoso sistêmico. Então, eu fico aqui olhando para esse FAN, fico olhando para o cumbis direto positivo, sem anemia hemolítica autoimune configurada, e aí deixo aí uma brecha para essa possibilidade, né? Esse critério do cumbis direto, ele foi incluído no score diagnóstico de 2012, mas ele saiu agora, né, nesse novo score que o doutor Edgar até mostrou recentemente numa dessas reuniões. O cumbis direto positivo sem anemia hemolítica era critério, e agora nos critérios da Liga de Estudo de Doenças Reumatológicas Europeias, ele saiu, né? Mas, de qualquer modo, nós temos aqui duas coisinhas que deixaríamos aqui, né, numa gaveta para talvez usar daqui a pouco, né? Doutor Gama, uma dúvida, mas, por exemplo, como ela tem esse antimúsculo liso e esse IgG, o senhor pensaria em duas patologias, um lúpus associado à hepatite autoimune ou uma hepatite autoimune com manifestação do lúpus? Já que tem Na verdade, Marcel, assim, eu só estou deixando aqui esses dois marcadores aqui de reserva, né, até porque se a gente for pensar hepatite autoimune e lúpus, né, essa associação é muito rara, né? Todas as casuísticas têm no máximo 8, 7, né, 10 pacientes. A gente tem um grupo de casos aí para ser publicado no futuro, que são 8 casos de lúpus com hepatite autoimune, né? Então, pensar nessa sobreposição também é pensar numa raridade, né? Então, eu só estou deixando aqui essa reserva aqui como fator de relevância para a discussão no futuro próximo, né, caso isso seja necessário. Mas, a princípio, a ideia aqui seria, né, ser uma paciente portadora de hepatite autoimune do tipo 1, né, marcada, portanto, desses dois padrões aqui de autoanticorpos, e uma IgG muito elevada. Obrigado, doutor. Doutora Lúcia. Não, é isso aí. Eu acho que se a gente olhasse somente esse slide, é hepatite autoimune, né? Tem o FAN positivo, título alto, num padrão que não é o mais comum, mas a gente tem alguns casos lá, e a literatura também, né, de hepatite autoimune, onde o padrão é o nuclear homogêneo. Tem o músculo liso num título que já conta, né, que é esse título de 1/80, uma IgG bem elevada. Então, se a gente olhasse só isso aqui, a gente faria o diagnóstico de hepatite autoimune. A gente descartaria uma CBP, então. É isso que eu ia comentar, Edu. É isso que eu ia comentar. O que chama a atenção é que a gente teria uma raridade adicional, que teria que ser uma hepatite autoimune com padrão colestático,
Né? Então, eu acho que a gente não pode... Esse slide atual, ele chama muito a nossa atenção, mas eu acho que ele tem que ser casado com aquela alteração de enzimas colestáticas, né? Que é uma coisa que a gente não pode perder a nossa visão, a nossa lembrança desse ponto, né? Então, um quadro, sei lá, uma hepatite autoimune colestática, é possível, né? Mas associado ao lúpus é uma raridade ainda maior, né? Vamos lá, Thales? Vamos. Então, seguindo, nesse ponto, com essas alterações do fluxo nuclear homogêneo, 1 para 1280, o antimusculizo positivo, o IgG tão aumentado, nossa principal hipótese realmente foi a hepatite autoimune. Foi iniciado o prednisona 60 mg dia no dia 10 de março, por conta dessa hipótese, mas a paciente no dia seguinte acabou tendo uma intercorrência. Ela evoluiu com sonolência, prostração, bradicardia sinusal, uma bradicardia importante, chegou a 38 batimentos, hipotensão, uma acidose metabólica e uma leucocitose com desvio. Então, nós contratamos exames laboratoriais, culturas, hidratamos, começamos a antibiótico terapia, suspendemos a corticoterapia na vigência de um possível processo infeccioso, e ela evoluiu com melhora dos parâmetros, a gente não achou um foco infeccioso, foi feita tomografia de tórax, foi feita tomografia de abdômen, que não teve alterações, hemocultura e urocultura vieram negativas, e a gente teve também uma urina tipo 1, que chamava atenção, um pH de 7, uma densidade de 1004, tinha leucociture ainda, 27 mil leucócitos, 1000 hemácias, um nitrito negativo, e a paciente manteve uma acidose metabólica. E quando a gente foi investigar essa acidose metabólica, chamava atenção um bicarbonato de 15, um base excess bastante negativo, um anion gap normal, então era uma acidose metabólica hiperclorêmica, um anion gap urinário aumentado, e uma tendência da paciente à hipocalemia. E com essas alterações da acidose metabólica e as alterações urinárias, eu queria abrir para as principais hipóteses diagnósticas e as causas possíveis dessas alterações metabólicas da paciente. Alguém quer opinar ou a gente vai ouvir o que o doutor Pavão vai contar para a gente? Vamos para a praia dele, né? Os Porque caras, Pelo amor de essa não é Deus. a nossa praia. vocês estão um casinho desse decidir. que já saí todas as hipóteses. Bom, vamos lá. Eu não sei quanto que é o básico ou não é um básico, mas aí é clássico isso aqui que ele tem uma acidose metabólica. Tá? Tem a pH baixo, consumiu bicarbonato, então ele tem acidose metabólica. O problema dessa acidose metabólica dele é que é hiperclorêmica. Hiperclorêmica implica que a anion gap é normal por uma questão aritmética, né? Então, o que acontece? Ela tem que ser antiga, ela não pode ser recente. Ninguém faz uma acidose, ou não se faz uma acidose metabólica hiperclorêmica muito rapidamente. Ela tem uma história de algum tempo, tem semanas disso, né? Se abre, que é uma acidose metabólica hiperclorêmica, você tem que pensar em tubulopatia. E para tubulopatia, essa acidose tem uma leucocitúria, né? Então, penso eu, o quê? Poxa vida, é uma paciente que tem uma acidose tubular renal, que faz o anion gap urinário, que é discutível na literatura, é discutível, tudo bem? O que o anion gap urinário ele diz? Sai o bicarbonato, né? Ele diz assim, uau, se eu sou positivo, eu tenho um problema que eu não tenho formação de NH4 lá, não tenho amônio formando. Se eu sou negativo, outra origem, diarreia ou coisa parecida. Então, neste aí, é uma acidose, pela característica de ter esse anion gap urinário positivo, ela é distal, e na hora que é uma acidose tubular renal distal, que habitualmente cursa com hipocalemia, eu não me recordo agora, desculpe o valor do potássio, mas habitualmente cursa com hipocalemia, tentem pensar como se fosse um papel da anfotericina B. É mais comporta.
eu fecho como acidose tubular renal distal ou tipo 2, tá? Ou tipo 1, distal tipo 1. O que ela é? Normalmente, ela é um defeito numa bomba de hidrogênio, numa ATPase de hidrogênio. Eu tenho menos hidrogênio naquele túbulo, eu não faço NH4, com isso eu não tenho absorção de potássio, eu perco potássio na urina e eu faço uma hipocalemia. Isso aí é meio típico, está presente, pode ser por uma mutação, pode ser por droga, que mais que tem fora anfotericina B, lítio é super comum, está presente no Sjögren, que vocês tantos falaram, mas esse padrão aí, acidose tubular renal distal, que pode ser associado a uma doença sistêmica, uma nefrite intersticial, um Sjögren, uma outra autoimunidade qualquer, uma mutação ocasional até pode, ou drogas. É nisso que ficaria. Pô, ninguém comenta, cara? É um negócio difícil. Oi. Eu vou aproveitar, vou perguntar aqui, doutor Oscar. Outro dado que me chamou a atenção foi aquela densidade muito baixa. Isso. Então, a gente pensando num quadro primariamente renal, esse quadro de isostenúria que parece estar se manifestando aí, como é que a gente pode interpretar isso? Isso aí, por ação sistêmica é o suficiente, droga é o suficiente para fazer isso, ou a gente tem uma medula renal ruim? Então, o que pode, muitas vezes, como eu falei, uma das coisas que eu pensei até era nefrite intersticial. Eu só vou abrir um parênteses. É raro. A primeira vez que eu fui convidado para uma reunião de disciplina, eu era final de residência da Nefro, e eu fui convidado pelo Dr. Antônio Eduardo para uma reunião da Gastro, em que eu falei que o diagnóstico era uma nefrite intersticial, e o professor Moacir falou: você tem certeza, menino? Eu quase me urinei, tá? Mas aqui eu falo a mesma coisa. É possível que seja uma nefrite intersticial que tem o quê? Ela acaba perdendo a capacidade de concentração urinária, porque de algum modo você tem você afeta o seu hormônio antidiurético, você faz como se fosse um diabetes insípidos. Habitualmente, as pessoas, as poucas que eu vi com acidose tubular renal pura, distal, elas têm poliúria. Então, penso que faz parte do quadro. Ou foi essa coisa intersticial, ou foi associado a uma doença sistêmica, uma autoimunidade que vocês estão procurando e que está se comportando desse jeito. Mas eu penso que faz parte do quadro ter esse déficit de concentração urinária. Doutor Oscar? Oi. Se a gente pega os dados anteriores, essa moça jovem com doença, artralgia, com xerostomia, enfim, a ideia de Sjögren, nesse momento aqui, fica mais forte em termos de associação, visto que, diferente das demais doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide e as outras demais, quando o Sjögren adoece o rim, na maior parte das vezes, é uma doença túbulo-intersticial. Né? E Sjögren não é uma doença glomerular, ela, na maioria das vezes, é túbulo-intersticial. Inclusive com a possibilidade na evolução de cursar com nefrocalcinose, enfim, que seria talvez um desfecho no futuro dessa própria acidose tubular renal distal tipo 1, correto? Isso. Por isso que ela terá que ser tratada, essa acidose tubular renal, ela vai ser uma calculosa. Mas o Sjögren tem essa característica de ser muito mais tubular do que glomerular. Se a gente fosse pensar no lúpus que falaram aí, poxa, um lúpus com essa tão florido assim, sem ter nenhuma proteinúria hematúria, aí seria mosca branca com símbolo do Atlético Mineiro na asa esquerda. Seria muito, muito incomum. Sjögren cai muito bem. Só precisa estudar um pouco essa história de Sjögren dela. Eu não sei se depois foram feitos marcadores ou a história clínica dela, se ela tinha realmente uma história de Sjögren forte. Né? Mas, pois não. Não, quando a gente olha para as causas de acidose tubular renal, tem citações lá, acidose tubular renal hiperglobulinêmica, ou seja, hiperglobulinemias significativas sendo fator causal ou fator etiológico de uma acidose tubular renal distal, particularmente tipo 1.
Com que frequência o senhor vê isso? Se eu estou falando algo que tem sentido ou não? Olha, a acidose tubular renal, a gente tem a tipo 1, que é distal, a tipo 2, que é proximal, a tipo 4, que é o do hiporrenêmico, da esclerose de aparelho justaglomerular, que é mais comum em quem tem uma disfunção renal crônica, e a tipo 3, nenhum livro conta, porque ela é tão rara e eles sempre pulam, ninguém vai conseguir ler muito. A tipo 1, ou distal, ela tem a dependência da expressão dela, se é uma mutação, se ela é induzida por droga, a apresentação ela tende a ser muito mais clara do que está sendo aqui. Do Sjögren em si, eu vi um Sjögren com acidose tubular retal distal e que a gente foi capaz de identificar era um anticorpo contra a anidrase carbônica. Mas tem outra possibilidade que principalmente é contra aqueles transportadores de hidrogênio, uma hidrogênio ATPase. Mas também pode ser contra uma anidrase carbônica, que foi a única vez que a gente viu e conseguiu fazer um exoma mostrando esse tipo de alteração. E ela, com certeza, tem que ser tratada, porque senão o futuro dela, com 17 anos, vai ser... ela vai se associar com hipercalciúria e isso aí vai dar cálculo, vai dar nefrocalcinose, ela vai perder função, né? Então, ela é tratada continuamente, e é chato isso com bicarbonato o tempo todo, ou ela vai ter essas complicações no futuro. Ela não é proximal, o tipo 2, porque senão ela teria toda aquela expressão de um Fanconi-like, ou de um Fanconi mesmo. Fosfatúria, glicosúria, aminoacidúria, coisas que não foram identificadas. Então fica como distal, acho que a hipótese de Sjögren é muito boa, mas é alguém que vai ter que ser tratado, porque senão com os 17 anos ela vai perder função num prazo não muito longo, se ela mantiver essa acidose e se depois na investigação se demonstrar que tem essa calciúria, ou possa ter imagem, eu não lembro de ter visto imagem também renal aí, se ela tinha ou não já alguma coisa de cálculo. Zé, típico caso seu. Não, eu só peguei o caso da... Vamos em frente, Thais. Vamos, seguindo. Então, fechou uma acidose metabólica hiperclorêmica com NOGEP urinário positivo, pH urinário alcalino e uma hipocalemia. Uma acidose tubular renal tipo 1, distal. A gente começou o tratamento, uma reposição oral com bicarbonato de sódio. E nesse momento, pensando numa xerostomia, interrogando melhor a xerostomia dela, parecia ser realmente importante. Ela relatava que não conseguia comer nenhum alimento seco. Quando a comida via muito seca, ela chegava a jogar água na comida para conseguir comer. À noite, principalmente, ingeria muito líquido. Ela falava que até 2 litros de água só no período da noite. Não tinha nenhum sintoma de olho seco, de conjuntivite de repetição, mas era uma xerostomia que chamava atenção. E com a xerostomia e acidose tubular renal tipo 1, a gente pensou na hipótese de síndrome de Sjögren associada e começamos a investigação para a síndrome de Sjögren. Foi feito o fluxo salivar realmente se mostrou reduzido, era menor que 0,1 ml por minuto, sendo que o valor de referência é maior que 1 ml por minuto, mas foi feito biópsia de glândulas salivares que não vieram alterações significativas, foi feito um ultrassom também de parótides de glândulas salivares que não veio alterado, veio normal, e um ENA, que inclui o anti-RO e o anti-LA, que também veio negativo. Mas chamou um pouco a atenção da Reumato que no FAM externo eles acharam um relato de um padrão citoplasmático também no FAM, que eles não tinham visto antes, dosaram um antinucleossoma, que também veio fortemente reagente, e o anticardiolipina também veio reagente. Então, junto desse FAM nuclear homogêneo, 1/1280, o CUMB direto positivo, o anticardiolipina reagente e o antinucleossoma reagente também, eles pensaram numa hipótese bastante forte de um lúpus eritematoso sistêmico. Alguém gostaria de comentar, Dr. Gama, alguma coisa sobre os marcadores novos?
Sim, Thales. Agora a gente junta as coisas e, sem sombra de dúvidas, trazer aquela caixinha que a gente botou o FAM, padrão nuclear homogêneo, e o cúbio direto positivo. A gente tem 2 autoanticorpos agora que tornam mais forte essa possibilidade, né? Que é o anticardiolipina, que faz parte tanto dos critérios antigos de 2012, quanto dos critérios novos de 2019. E o antinucleosoma, né, ele é um autoanticorpo que também é considerado altamente específico para lúpus e que a gente solicita muito pouco, porque ele tem a mesma relevância patogênica que tem o dsDNA, né? Eu não sei se... Aqui, ó, o dsDNA dela está negativo, né? Os reumatologistas, geralmente, quando buscam o diagnóstico de lúpus, quando o dsDNA é negativo, eles recorrem, né, a outros autoanticorpos específicos, entre eles o antinucleosoma, né? Não foi pedido aqui o anti-SM, né, que talvez fosse importante incluir nessa abordagem, porque ele está no critério de 2019 como diagnóstico dentro daquele grupo dos domínios imunológicos, né? Mas eu acho que agora a gente tem marcas aqui que são imunológicas e fortes para a gente considerar a possibilidade de lúpus. E se a gente voltar agora lá para o início do quadro, ela tinha febre, né? Sem evidências ou confirmação de uma infecção documentada, né? E a gente sabe que hoje, dentro dos critérios constitucionais, nesse atual score para o diagnóstico de lúpus de 2019, está lá, febre, né, como um critério constitucional que deve ser considerado e que é relevante porque a maioria dos pacientes com lúpus, no momento do diagnóstico, tem uma história de febre com temperatura de 38,3 ou mais graus na evolução da sua história natural. Então, eu acho que nós temos, né, um critério obrigatório que é sempre necessário atualmente para se pensar em lúpus, que é um FAM em um título igual ou superior a 1/80. Ela tem um padrão que é muito altamente específico para lúpus e um título muito relevante. O sintoma constitucional ela tinha febre a qualquer momento, né? Autoanticorpos, que são critérios imunológicos, ela tem. O anticardiolipina entra, né? O antinucleossomo não está nesse score, e nem estava em nenhum score do passado, mas ele é considerado um anticorpo muito sensível e muito específico para lúpus. Então, eu acho que esse diagnóstico, na falta de Sjögren, né? Porque seria improvável você ter uma boca seca, com uma biópsia de glândula salivar pequena, sem mostrar um agregado inflamatório rico em linfócitos para confirmar o diagnóstico de Sjögren. A biópsia, a histologia para Sjögren, ela é fundamental. Os autoanticorpos, idem. Então, ela não tem nem anti-RO, nem anti-LA, né? Então, fica aí, né, o diagnóstico de Sjögren fica extremamente improvável. E aí, agora, a gente olha para essa paciente com um outro olhar, né? Embora a associação de lúpus, né, com doença renal, seja principalmente glomerular, com as nefrites lúpicas tradicionais, eu tive, depois que eu soube que essa paciente tinha acidose tubular renal, eu fui estudar um pouquinho também, e há relatos, né, embora pouco frequentes, de acidose tubular renal distal em lúpus, em artrite reumatoide, né, e inclusive nas doenças hepáticas autoimunes, né. Eu fiquei impressionado, doutor Oscar, quando eu li um artigo que diz que a acidose tubular renal distal tipo 1 foi documentada em até 60% dos pacientes com CBP e em 30% dos pacientes com hepatite autoimune. Mas nesse trabalho eles colocaram que a maioria dos pacientes tinham uma acidose tubular renal distal latente, que só se expressou com uma sobrecarga de ácido na maioria dos pacientes. Eu queria ouvir até o senhor depois a respeito desse teste, mas eu fiquei impressionado com a frequência com que havia relato de acidose tubular renal distal nas hepatopatias autoimunes, né? Esse teste ele era uma sobrecarga de ácido para você ver. Por isso que quando eu disse do anion gap urinário ser o substituto que é discutível, é justamente para evitar o teste, né? Vou dar uma sobrecarga e vou mostrar que realmente eu não tenho a formação de amônio. Era esta a ideia do teste para confirmar. Usando o anion gap urinário, se ficou muito mais fácil, embora com algumas dificuldades ou discussões, mostrar que é
é distal e eu não necessito submeter o paciente a esta situação desse estresse. E como eu disse, para fazer acidose tubular renal tem que ter uma história antiga, né? Não dá para ser muito aguda. Então, essa coisa do latente é mais ou menos isso, ela tem uma acidose tubular. A gente vê lúpus isoladamente, uma tubulopatia, só acidose tubular renal distal, sem nada glomerular, uau! A mosca é branca e a asa é o símbolo do América Mineiro. Então, isso aí deve ser, caramba. Mas vamos lá, não sei, ainda tem também. Eu vi que depois tinha biópsia, mas eu tentei não ler para não atrapalhar o próprio pensamento, mas vamos lá. E aí, Mary? Não, nada a acrescentar. Vamos embora. Pode seguir, professor? Vamos lá, Thales. Então, lembrando que a nossa hipótese ainda era hepatite autoimune, pensando no padrão do FAM, no antimusculo dispositivo, na IgG muito aumentada. Então, depois da resolução do possível processo infeccioso, da melhora do estado geral, foi reintroduzida a prednisona no dia 17 e foi possível a realização da biópsia hepática no dia 19 de março. Aí eu trouxe aqui como se comportaram as enzimas depois da introdução da prednisona. A gente percebe que não houve grande alteração, tanto em transaminases quanto em enzimas canaliculares. A fosfatase alcalina se manteve bastante elevada, a gama-GT teve até um leve aumento depois da introdução da prednisona, TGO e TGP mantiveram-se elevadas. Isso uma semana depois da introdução da prednisona. Foi feita também uma colangiorressonância no dia 19, que mostrou irregularidades do ducto hepático esquerdo e colético com discreta irregularidade do calibre. Era um padrão inespecífico, achados inespecíficos, mas que o radiologista descreveu que poderiam ser relacionados com colangite, e depois a gente teve o resultado da biópsia hepática, que o Caio vai comentar agora. Essa colangio ajudou ou atrapalhou, gente? Para mim, ajudou. Vou parar de transmitir para o Caio poder. Então, esse caso, eu cheguei a discutir com o pessoal da pediatria, junto com a radiologia. E acho que o Dr. Rodrigo, da rádio, ele mostrou uma imagem para a gente que até acho que é um pouquinho importante. Que eu até printei na hora. Então, praticamente é um fígado, igual ele falou, que não tem muita alteração. E eu... Tá exibindo? Tá sim. O que chamou a atenção para ele na hora que a gente estava discutindo, né, depois de ter discutido a biópsia, etc., foi que ele conseguiu identificar um pequeno estreitamento na via biliar. Só para... Eu não sou radiologista, só estou mostrando a imagem que ele mostrou. Vamos lá. Então, em relação à biópsia, é uma biópsia boa, tem uma representação adequada, consigo identificar 13 espaços porta. Olhando tanto o maçom quanto a reticulina para avaliar a fibrose, a gente já observa que já tem um alargamento portal, né? Eu vejo tanto aqui na área do maçom, quanto aqui na reticulina, que além da expansão portal, eu já consigo identificar a emissão de septos, né? Tanto porta-centro quanto porta-porta, né? Já querendo até ter uma tentativa de formação de nódulos, né? Então, aqui, no mínimo, a emissão de septo, tendendo a formar pontes, a gente já consegue observar. Analisando os espaços porta, o que chama atenção? Se a gente observar aqui a região periportal, né, a gente consegue observar que eu tenho uma proliferação
de ductulos, né? Então tem uma proliferação ductular. Né? Eu até sublinhei para ficar um pouquinho mais ilustrativo e didático, né? Então a gente consegue identificar essas estruturas de dúctulos proliferados. Além disso, né, além dessa reação ductular, que a gente vê que é um padrão mais marginal, né, que é importante a gente ver essa localização mais marginal, ou seja, periportal, a gente consegue observar que alguns tratos portais, a estrutura biliar principal, ela está muito alterada, né? A gente vê esse aspecto nuclear, que ele é bem pleomórfico, né? Além de ter esse aspecto bem vacuolizado. Então, isso normalmente a gente fala que é alteração degenerativa do epitélio biliar. Então, em algum momento, esse epitélio está sofrendo alguma injúria. Então, olhando outros espaços porta, a gente vê a característica morfológica do epitélio biliar, né, vacuolizado, com alteração degenerativa, além da reação ductular que a gente viu, e a gente consegue identificar que alguns focos periportais a gente tem um acúmulo de sais biliares, né, que é a nomenclatura que a gente usa como colatestase. Tá? Então, aqui são outros espaços porta que a gente identifica essa discreta alteração do epitélio biliar. Tá? A gente vê bem alterado. E em outras estruturas, outros tratos portais, a gente, além da reação ductular, a gente vê que tem um pouquinho de atividade de interface, né? A gente observa que os linfócitos, eles saem um pouco do espaço porta e tende a envolver os hepatócitos periportais. Tá? Em relação à inflamação portal, quando eu for mostrar a imunohistoquímica, como fez corte aprofundado, até realçou mais um pouco essa inflamação portal. Dos marcadores que eu fiz, um deles foi para certificar em relação a plasmócitos. Aqui a gente não tem infiltrado predominante nem rico em plasmócitos. Tem um ou outro, mas não de predomínio. Mas o que chama mais atenção é essa alteração. O que eu identifico? Então eu vejo região portal, onde eu identifico a arteríola, eu identifico a estrutura venular, porém eu vejo uma esclerose onde seria a estrutura biliar, né? Então, dá a impressão de que eu tive algum dano biliar e essa estrutura biliar, ela já começou a ser substituída por uma fibrose, tá? Essa esclerose, a gente não tem uma esclerose típica, né? Por exemplo, eu não consigo identificar morfologicamente que é uma esclerose concêntrica, né? Que a gente vê aquela típica casca de cebola que a gente vê na CEP. Aqui a gente não consegue identificar, a gente só identifica a esclerose substituindo mesmo a estrutura biliar. Quando a gente olha outros espaços porta, a gente vê isso, né? Então a gente vê a estrutura arterial, a estrutura venosa, mas eu vejo uma esclerose onde seria a estrutura biliar. Do mesmo jeito aqui. Tá? Aqui a gente vê o infiltrado um pouquinho maior. Então, dos 3 espaços portas contados, amostrados, eu consegui identificar 5 estruturas ductais principais. Tá? Para tentar confirmar isso, eu recorri à imunohistoquímica. Tá? Então, um dos marcadores que eu fiz foi CK19, que é uma citoqueratina, que ela tende a marcar o epitélio do ducto biliar. Né? Então, aqui eu consigo até mostrar. Então, nesse espaço porta, eu consigo identificar o epitélio biliar mostrando o ducto interlobular, o principal. Então, eu consigo identificar. Tá? Aqui a gente deve ver que o infiltrado está um pouquinho maior. Já nessa outra região, eu consigo identificar as áreas da arteríola, né, que tem essa morfologia um pouco mais concêntrica. Então, aqui é a arteríola. Aqui eu vejo estrutura venosa. Porém, eu não vejo nenhuma marcação para epitélio biliar. Então, isso está me ajudando a confirmar que provavelmente mesmo é um quadro que está evoluindo para uma ductopenia, tá? Então, esse espaço porta eu não consigo identificar a estrutura biliar principal. Eu vejo que até que marcou fracamente acastanhado, né? Alguém pode perguntar, mas isso não pode ser ducto? Na verdade, isso não, são ductulos, né? Como a gente está tendo uma reação ductular marginal, eu também posso ter a marcação, né, desse epitélio biliar, tá? Mas o principal a gente não consegue identificar.
Do mesmo jeito, outro espaço porta, eu identifico a região da arteríola, a estrutura venosa, porém eu não vejo o componente biliar. Outro espaço porta do mesmo jeito, eu vejo a arteríola, porém não vejo a estrutura biliar. Então, como diagnóstico final, eu deixei como uma hepatopatia crônica, de padrão biliar, com uma discreta atividade de interface e com uma ductopenia já associada e instalada. Em relação a hipóteses, né, que eu não tinha, né, a gente foi analisando primeiro o contexto morfológico, acho que um dos diagnósticos iniciais, né, a gente deveria pensar um pouquinho mais em PFIC, do tipo 3, só que a PFIC, em relação à parte morfológica, eu não vejo tanto alteração do epitélio biliar, né, eu vejo proliferação ductular, e eu esperaria encontrar um pouco mais de colestase, a gente não vê colestase parenquimatosa ali, eu só encontrei colatestase. Outro diagnóstico também que eu pensei de primeiro momento, que eu até discuti com a doutora Valéria esse caso, é a própria CBP, né? A CBP, normalmente, ela é um pouco mais inflamada, a gente vê que tem uma inflamação aqui, né, que a gente pode considerar um pouco importante, porém, a CBP, normalmente, ela não tende a evoluir com aquela esclerose tão típica, tá? Então, baseado na morfologia, baseado principalmente na história clínica, então a gente achou melhor deixar mesmo como uma colangiopatia autoimune, e nesse padrão, pensando mesmo numa sepse de pequenos ductos. Excelente, Caio. Obrigado. A imagem que me ajudou mais. Alguma pergunta para o Caio? Puta diagnóstico difícil, cara. Difícil. Caramba. Eu sofri nisso aqui. Parece nefrite, meu. O que me ajudou um pouco mais foi com a imagem também, a discussão com o radiologista. Então a gente começou a ver imagem, aí falar, Caio, tem esse estreitamento aqui. Eu falei, então... Mas aí, Caio, você chamaria de CEP de pequenos ductos com imagem radiológica alterada? Então, ali, ele até depois não colocou no laudo, a gente discutiu que talvez seja um estreitamento. Tá. Porque a ideia que dá que, de fato, ali, quando você bota a setinha ali, que a gente enxerga um estreitamento de fato, né? Então, se aquilo for alteração de árvore biliar, já não poderia ser CEP de pequenos ductos, né? De CEP normal, primário. Isso, é. E em relação à colangiopatia autoimune, na verdade, a gente tem uma hepatite autoimune associada com uma CEP. Aqui a gente não achou, não tem características para hepatite autoimune, morfologicamente não. Característica maior para doença biliar. É. Muito interessante. E aí, Patrícia, a gente exclui de vez a hepatite autoimune? Não tem cara não, né, Du? A biópsia realmente não sugere que seja hepatite autoimune. Aquela alteração inicial das enzimas, eu estou aqui pensando nela, mas o que tinha me chamado a atenção logo de cara foi justamente esse componente colestático muito importante, né? E eu acho que agora, com essa biópsia, com a falta de resposta à própria corticoterapia, eu acho que não tem jeito não de hepatite autoimune, mas que essa moça, ela tem alguma coisa autoimune, isso também eu não tenho muita dúvida, né, quer dizer, eu acho que em algum momento ela vai fazer um quadro imunológico, não sei se no fígado, né, mas acho que sim, que em algum momento ela vai fazer mesmo, ela deve ter uma autoimunidade que vai para vários lados e em algum momento vai aparecer em algum outro lugar. Mas eu não sei o nome do diagnóstico dela, fora o fígado. Então, e o que justifica essa nefropatia, assim, tentando associar tudo, Paty? Eu entendi que podia ser pelo Sjögren, mas também não temos esse diagnóstico, nem do ponto de vista de biópsia de glândula salivar, nem do ponto de vista de marcadores, né? Então, eu também não sei, eu pergunto para o doutor Oscar Pavão, o que ele acha. Quando a colangite esclerosante primária tem uma associação boa com acidose tubular renal distal, tá? Ela também causa
Não Ou por sabia. uma mutação própria ou por uma mutação numa hidrogena TPase. Ela pode se apresentar com acidose tubular renal distal. Então, não exclui essa apresentação renal que ela tem. Caramba! E assim, eu só tinha esquecido de falar também que o Wilson também pode fazer isso, tá? Só para vocês saberem. Pode apresentar também com acidose tubular renal. E a CEP também. Eu li um artigo hoje à tardezinha de acidose tubular renal em doença hepática crônica. E eles fizeram um estudo de 117 pacientes com doença hepática crônica e encontraram 32% deles com acidose tubular renal. E aí ele coloca lá na discussão, enfim, ele fala, essa condição é multifatorial, mas há que se considerar o fator imunológico como tendo um papel relevante. E aí, quando ele pegou alguns casos e biopsiou aquele rim, ele viu que muitos tinham depósitos de linfócitos na córtex com dano tubular subsequente. E ele considerou esse marcador de infiltrado linfocitário como sendo um critério histológico para pensar em um fator imunológico como causador dessa acidose tubular renal distal. O que o senhor me diz disso, doutor Oscar? Poxa vida, eu fico pensando, qual a vantagem que a gente teria de biopsiá-la no rim com uma função renal normal? Ela tem uma função renal normal, ela tem um déficit de acidificação. O que a gente ganharia com um infiltrado inespecífico? Se já foi feito uma tentativa terapêutica com corticoide, a nefrologia não tem remédios, né? Não, mas eu não penso na biópsia dessa paciente, eu digo desse relato, dessa casuística e da relação de infiltrado linfocitário como marcador possivelmente imunológico nesses casos, não para essa paciente. Isso, ela poderia ter a resposta imunológica, mas pode ser, de novo, meramente um epifenômeno desta mutação que se apresenta por ter uma doença hepática, e não pela coisa renal. Estava imaginando que eu estou pensando que você está tentando identificar um evento renal como secundariamente tendo essa manifestação hepática. Não. Não? Ah, tá bom. Se for por isso, não penso que seja possível. Que ela pode ter essa resposta imunológica que ela teve no fígado, ter alguma expressão lá no rim, é evidente que pode, ou até outros órgãos, cutânea ou alguma outra coisa. Mas eu não saberia como marcar, fechar um diagnóstico baseado só no infiltrado inflamatório linfocitário local. Eu não saberia como te responder isso, de que jeito que eu fecharia o diagnóstico, mesmo que se fizesse imunofluorescência para outras coisas. É possível. Talvez se fizer uma imunofluorescência para tentar ver essa história de todos esses autoanticorpos dela e alguma coisa local, até talvez ajudasse. Mas essa falta de resposta ao corticoide, né? Ao corticoide é muito forte, né? E essa associação que você falou da colangite esclerosante com a acidose tubular renal distal, tem algum marcador, nem que seja genético, que identifique isso? Tudo que eu sei, Lúcia, é mutação numa hidrogena TPase, e naquelas situações, e aí depois entra aquelas situações de muito ictérico, em que eles querem associar esse defeito à presença da bilirrubina no túbulo, que sempre foi algo muito discutível. É verdade. Sempre foi algo muito discutível. A nefrose polêmica, né? Bem polêmico. Ela não o tem. Tirando essa hidrogena TPase que pudesse estar mutada, de verdade, eu vou atrás agora, né? Para saber o que é possível para fazer um diagnóstico mais bonito disso. Mas difícil, viu? Difícil. O Zé não tem nenhuma pielonefrite com
um aumento de bilirrubina para a gente discutir uma coisa mais simples assim? Não tem, né? Não dá nada mais local, assim. Esse caso eu vi junto com você também, porque o Thales mandou para a gente o resumo, eu não tinha visto internado então realmente eu não conhecia, mas é um caso bem interessante. Teve uma hora aí, Pavlão, que você falou de anticorpo anti-anidrase carbônica. Em que contexto você estava falando isso? Isso, no Sjögren. Ah, tá. No Sjögren, ele tem uma das teorias, é um anticorpo anti-anidrase carbônica como sendo o motivo de fazer as acidoses. Isso a gente viu uma vez, foi uma única vez. Poderia ser outra coisa para investigar, talvez. Para investigar. Eu preciso falar com o Piruca, com o Luiz Moura, para ver o que é possível de imunistoquímica numa situação dessa. Aí eu vou dar uma conversada com ele e juro que eu passo para o Zé e ele passa para vocês, tá? O que a gente teria de marcador para poder fazer, tentar fazer um diagnóstico, né? Porque ficou agora o que, ó, dá bicarbonato e espera, isso aí, tá ruim, né? Mas do ponto de vista do fígado também, a gente ficou maus, né? Com essa moça. E para a doença hepática, vai fazer o Sacol? Sim, o velho e bom Sacol. Vai continuar, mas eu acho que o Irã abriu aí, ele quer fazer uma perguntinha. Eu vou aproveitar a oportunidade. Obrigado, doutor Eduardo. Era para o doutor Caio ainda, em relação àquela biópsia hepática. Tinha algum ponto ali, tinha alguma coisa que chamava atenção do ponto de vista vascular. Me incomoda muito o órgão está sendo acometido e a gente ficando preso ainda aí, essa coisa do... Tudo bem, foi o órgão que a gente teve a biópsia, foi onde a gente encontrou esse acometimento, foi realmente nesses pequenos ductos biliares, mas ainda aquela história de artralgia, essa história de acidose tubular, com um padrão de isostenúria associado, parece mais coisa, com imunoglobulina alta. Isso tem um cheiro de vasculite, tanto que eu acho que por muito tempo aqui rondou esse diagnóstico de síndrome de Sjögren, ficou interrogado. Sjögren é uma doença que às vezes dá umas rasteiras, a gente não encontra aquela doença da xerostomia, aquela doença da síndrome Zika, mas chega um indivíduo com a polineuropatia sensitiva, biopsia, e está lá a doença. Então, ainda assim, tem umas coisas que ficaram, para mim, como as interrogações, sabe? Por isso que eu queria aproveitar para questionar novamente se teve alguma coisa que ficou ali, ó, deixou uma dúvida naquela biópsia, principalmente o componente vascular. Não tem nenhum padrão ali que lembra uma vasculite, tanto na parte portal quanto na parte de centro lobular, não tem nada, não. Maravilha. Como a imagem é algo muito, sei lá, para mim, é muito novo para mim, então melhor perguntar a quem trabalha com isso. Mas eu não posso deixar de dizer que fico incomodado ainda com a gente, pelo menos 3 sistemas acometidos, o músculo esquelético, o renal e o hepático, e a gente não sabe como vai ser a evolução dessa menina. E outra coisa que me deixa também incomodado é essa imunoglobulina, com valores tão altos. Mas isso, Irã, eu acho que o diagnóstico de colangiopatia autoimune, ele cursa com elementos da CEP e com elementos da hepatite autoimune, né? Então, embora não tenha aqui histologicamente uma representação de hepatite autoimune, esses outros elementos que a gente encontra, eu acho que se justificam por esse diagnóstico. De você ter, na colangiopatia autoimune, em geral, você tem imunoglobulina elevada, né? Você pode ter esses autoanticorpos positivos, PAN em título alto. Então, eu acho que, nesse ponto, até dá para explicar. É difícil explicar o caso como um todo, né? Mas eu acho que, nesse aspecto aí, a gente consegue explicar. Vamos lá, Thales. Vamos. Aí agora, tentando concluir, fechou uma doença de vias biliares, de pequenos ductos. O que a gente fez frente a esse diagnóstico foi retirar a prednisona de forma gradual, introduzir o Ursacol, o ácido ursodesoxicólico, 13 mg quilo dia, começamos com uma dose de 300 mg de 8 em 8 horas. A paciente evoluiu com melhora do estado geral, resolução das queixas e ganho de peso, principalmente depois da reposição do bicarbonato e da correção da
da acidose, ela melhorou muito das queixas de náuseas e vômitos que estavam presentes desde o início da internação, diariamente nela, durante a internação. A acidose metabólica conseguiu ser controlada com bicarbonato de sódio oral, acabou que ficou numa dose de 5 gramas dia, e a Reumato também introduziu hidroxicloroquina, 400 miligramas dia, pensando aí no possível diagnóstico de lúpus. Ela recebeu alta no dia 1º e vai receber acompanhamento no ambulatório de hepatologia, de reumato e de nefro aqui da escola. Uau. Muito bom, Thales. Obrigado. Muito bom. Uma hidroxicloroquina aí, discutível, né? Estilo Bolsonaro, né? Eu acho que eu não faria. 4.200 mortos hoje. É. Hecatombe Jura? total. Hecatombe. Ah, Maria. Muito Que bem. horror. Que horror. Eu acho que nós vamos vê-la amanhã ou na outra quarta, que a Jéssica deu alta para ela, acho que na Sexta-feira Santa. A gente deve estar atendendo ao retorno dela com os exames amanhã. O Gustavo botou uma mensagem aqui: pasta rosa roubada pelo Dr. Raimundo. Não vale, hein, Gama? Vou ficar na espreita amanhã. Mais uma, né, Gama? Tá difícil aí. Se os residentes não roubar essas pastas do Gama, vai ferrar com todo mundo. Põe na sua casa pegar, hein, doutor? Vocês querem fazer alguma pergunta para o Oscar? Alguma coisa assim. O que acontece quando sobe a creatinina, diagnóstico da hematúria, hipertensão arterial, up to date, alguma coisa assim mais básica. Pô, Zé, você quebrou minhas pernas, hein, meu? Pavão, uma pergunta. Vai tomar bicarbonato a vida inteira? Provavelmente vai tomar bicarbonato a vida inteira, a não ser que essa doença hepática aí seja... esse fígado seja trocável, né? Eu não sei como é que isso vai evoluir, né? Aí tende a... pelo que eu lembro, né? Não é muito a minha praia, mas pelo que eu lembro, na hora que troca, eles melhoram desaparece a acidose tubular renal. Só para você ter ideia. Não sei como é que é essa evolução desta doença que eu tenho dificuldade ainda de pôr o nome dela, né? Mas se é uma coisa de destruição de tecido hepático, ela saia dessa coisa de tirar a acidose dela. A acidose faz mal, dá náusea, vômito, emagrece, mas ela também não era tão acidótica, mas dá isso. Mas acho que no futuro sai, sim, tá? Mas você não beliscaria esse rim para ver se tem alguma coisa aí, não, né? Eu não sei, viu? Porque agora vocês me deixaram muito curioso e agora eu vou precisar pensar, né? Não queria me comprometer aqui agora, mas a vontade é enorme para poder tentar ajudar nesse diagnóstico. Né? Exatamente. A vontade é enorme. Interessante. Impulsividade. Mas vontade enorme. Como eu falei, eu vou tentar trazer isso, ver o que a gente tem também de anticorpo para poder ajudar. Porque se for só para colocar lá C3, C1Q, C4, não vai valer a pena, né? Então, eu falo para vocês, tá? Então, só finalizando, Thales, você não apresentou, a gente dosou complemento nessa paciente? Complemento normal, dosou sim. Ele mostrou, complemento normal. Bom, gente, agradecer a presença de todos. Um abraço do doutor Pavão, muito obrigado. Obrigada, Pavão. Valeu, saudade de vocês, viu? Bom muito obrigado. Tá? Tchau, gente. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Amanhã. Boa noite. Beijos. Como é que ela chama? Ela chama, Thales? Oi, professor, desculpa. Ela chama? Não entendi. Como chama a paciente?